Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, a edição do Opinião 2.0 desta quarta-feira, que tem como comentaristas, analistas, o Ronaldo Serápicos e o Marcelo Pavão. Ronaldo Serápicos é advogado, Marcelo Pavão também é advogado e jornalista. Neste momento, nesta fase do Opinião 2.0, o programa está sendo gravado às 11h30 do dia da edição e apresentado às 1:45 e depois à meia-noite. Então, nós estamos temporariamente sem a participação da telespectadora e do telespectador. A primeira pauta de hoje é especial para o Marcelo Pavão, que além de advogado e jornalista, é cinéfilo. Na segunda-feira, um menino de 11 anos foi mordido e se entendeu que era por um tubarão-cação no município de Ilha Comprida, no Vale do Ribeira, no litoral sul do estado de São Paulo. No dia seguinte, ontem, apesar de uns vídeos estarem circulando com aparentemente um cardume de tubarões-cações, não se sabe ao certo se o vídeo é autêntico, a prefeitura de Ilha Comprida voltou atrás e diz, não foi tubarão-cação, foi talvez uma raia. A raia não foi, né? A raia tem um aguilhão na cauda que perfura a pessoa e injeta veneno na pessoa. Teve até morte de banhista aqui na Baixada neste século por ataque de raia. Ela ataca quando se sente estressada, acuada. Que filme que isso lembra, hein, Marcelo Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. E se a gente começar e só vem aquela coisa. Paulo, tomara que não seja o mesmo roteiro do filme do Spielberg, né? Que no filme do Spielberg, justamente uma criança é o primeiro a perecer. Tomara mesmo que seja a raia, Paulo. Eu sou o incrédulo aqui da bancada, eu sou o que não acredito nas coisas, mas vamos acreditar que é uma raia brincalhona, que não mata ninguém, não ferroa. Tomara que não seja tubarão, Paulo. Teve tubarão em Ubatuba. Há 30 anos não se registrava ataque de tubarão aqui no litoral de São Paulo. No começo de novembro teve um ataque de tubarão em Ubatuba contra um turista francês, machucou bastante a perna do turista francês. Ronaldo Serápicos, o Marcelo Pavão lembrou a trilha, não é, do filme Tubarão, que é de 75, né? E como não tinha os recursos tecnológicos que o cinema atual tem, essa trilha foi muito impactante, porque para criar o clima do tubarão, o tubarão não aparecia muito, era um tubarão mecânico. Até hoje, né? É o som do tubarão, né, do John Williams. Mas a música, dá para tocar essa música aí em Ilha Comprida, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, Marcelo Pavão, telespectador do Opinião. A trilha era fantástica mesmo, né? Se não me engano, o John Williams. E você tinha todo aquele suspense, todo aquele terror que o filme retratava. Nessa época que o Tubarão estourou nos cinemas, Paulo, você já pegava ônibus de graça, né? Mas eu era muito garoto. Eu já pegava ônibus de graça. Já. Eu me lembro de muito menininho ter assistido esse filme com a família toda, né? Primeira fileira, todo mundo com as perninhas encolhidas. E uns dias depois, na piscina do clube, teve um moleque lá, muito sem vergonha, que gritou, tubarão, tubarão, e eu sei que a piscina esvaziou em 30 segundos. Tubarão na piscina, né? Talvez lá em Ilha Comprida, mas tudo leva a crer que realmente foi uma raia que também acaba oferecendo perigo, machuca, e não tem esse motivo de pânico. Mas o planeta está mudando, né? Essa história climática, essa história da poluição nos mares, você está criando aí situações diferentes da fauna e flora marinhas, é capaz da gente começar a ter aí novidades, né? Peixes que não frequentavam as águas quentes do Atlântico que comecem a vir para cá agora também. A memória do Ronaldo tá boa, porque eu fiz a pesquisa hoje do filme Tubarão, então vou saber que é o Roy Scheider, o Robert Shaw e o Dreyfuss, Richard Dreyfuss. E o prefeito, né? O prefeito. Warren. Que não aceita porque vai prejudicar a temporada, né? Mais ou menos como está aqui. Mas é aquela tal história, o Ronaldo estava falando, veio a lembrança. Aqui em Santos a gente tinha medo, era de siri pegando o teu dedo antigamente.
A gente já fala antigamente, né? Você ia para a praia, ou você pisava numa estrela do mar ou num siri. Hoje, nenhum nem outro. Foi tudo embora. Dragagem levou tudo. Agora, essa atitude da Prefeitura de Ilha Cumprida lembra o filme, mas como disse o Ronaldo, a gente espera que não seja isso, né? Pavão, a gente está virando a página da pandemia no Brasil sem nenhuma dúvida graças à vacinação. A vacinação avançou, casos diminuíram, de contaminações, mortes diminuíram. Na Europa, chega a quarta onda de Covid. Sim. Na Áustria, se adota medidas de restrição de circulação contra não vacinados. Sim. E a situação na Europa é mais dramática nos países, exatamente nos países onde a vacinação menos avançou. Exato. Rússia, Bulgária e Romênia. Exato, Paulo. E não só na Europa, né? Alguns estados dos Estados Unidos, parte da China, parte da Ásia. E é um movimento, Paulo, que é exatamente uma das coisas que o brasileiro ignorou, né? Aquela super onda de fake news. E o brasileiro, ele é um povo que adere à vacina, não é de hoje. Nós já temos o histórico da vacina Sabin aqui, que foi erradicada e tomara que nunca mais volte a poliomielite. Outras vacinas, campanhas muito de vacina, inclusive a vacina da gripe e agora da Covid. E a gente está vendo exatamente isso, Paulo. Áustria, Hungria, países do leste europeu, que simplesmente, não apenas alguns dos seus governantes, mas a população em si, simplesmente abandona a ideia da vacina, abandonou a ideia da vacinação. Muitas pessoas tomaram a primeira dose e simplesmente não foram tomar a segunda e muito menos a terceira. E por isso, com a volta à normalidade em muitos países, havendo a viagem, né, a locomoção dessas pessoas, o grande temor é que uma nova cepa, uma nova mutação ocorra, o que não é improvável, que inclusive já tem ocorrido. Então, assim, o Brasil precisa continuar acreditando na vacina, tomar as 2 doses e agora já se programar para a terceira. Estudos estão sendo feitos com novas medicações, com novas situações, e a gente está aguardando, mas ainda a única forma de defesa concreta que nós temos é o uso de máscara, a vacina e o distanciamento social. É isso que tem para hoje, Paulo, e por muito tempo ainda. A gente não pode, a gente tem o privilégio, entre aspas, e eu não digo isso com alegria, digo isso com tristeza, a gente tem o privilégio de estar vendo o erro dos outros. E a gente tem a condição e o tempo de consertar a nossa rota. Então, continuar tomando vacina, continuar acreditando na vacina, nos meios de higienização e de distância, que hoje é o que a gente tem, Paulo. Há milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose, não completaram a imunização, há outras que não tomaram a dose de reforço. Precisa de uma busca ativa. Inclusive porque, embora a pandemia tenha números muito menores no Brasil nesse momento, ela continua contaminando, ela continua matando. A Baixada Santista, nas últimas 24 horas, registrou 123 casos novos e mais 5 mortes serápicos. São 2 coisas importantes, Paulo. A primeira é que não acabou a primeira onda ainda, não acabou o surto inicial. E segundo, que como acontece aí na Áustria, como nós estávamos falando da página virada, provavelmente nós teremos outras ondas, teremos novas histórias nessa página virada. Esse não é o último vírus que atacou a humanidade, não é a última mutação. Então, você tem que continuar um trabalho de médio e longo prazo. Então, a gente percebe que o medo do brasileiro com a vacina, os que ainda têm medo da vacina, eles não estão isolados no mundo, não. Tem muitos países também em que isso aconteceu. E países desenvolvidos, como no caso dos Estados Unidos, tem uma corrente muito forte lá contrária à vacinação. Eles são minoria, né, não representam uma parcela muito grande da população, mas o número absoluto é expressivo. Né? Estou falando de mais de 1 milhão de pessoas. Né? Então, são números que causam uma certa estranheza, porque você acompanha a pandemia desde o começo e vê que realmente foi a vacinação que mudou a história
das curvas de contaminação e de mortes, então não dá para entender muito bem isso. Mas a gente precisa lembrar, Paulo, que houve uma desinformação muito grande ao longo de todo esse processo. Primeiro que vários governos, como o caso do governo brasileiro, como o caso do governo Trump, fizeram questão de não dar muita informação para a população. Fizeram questão de não defender, né, de braços abertos, com clareza, com informações seguras, o que era a vacinação. Então, houve uma desinformação generalizada e até as pessoas que procuraram ir atrás da informação correta tiveram dúvidas. Você vê que eu tenho um caso pessoal na minha família de pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e quando foram tomar a segunda dose, foram informados que estava em falta a AstraZeneca, que provavelmente teriam que tomar Pfizer. E aí ficaram em dúvida, porque lá no começo era obrigatório que você tomasse a dose do mesmo fabricante, as 2 doses do mesmo fabricante. Então isso gerou uma insegurança. Pessoas bem informadas tinham insegurança de qual dose tomar. Então eu tenho pessoas da minha família que adiaram a segunda dose até ter informações. Até que no final nós encontramos um estudo de Oxford, certificado, e Oxford, que é o berço da AstraZeneca, dizendo que não havia problema das pessoas tomarem a segunda dose pela Pfizer. Houve um problema com a conexão do Ronaldo de tomar a segunda dose de outro fabricante, né? É aquela tal história, o Ronaldo trouxe bem a discussão desse ponto. Desde o início da pandemia... Muita desinformação, né? Não apenas isso, Paulo, não havia informação. Né? Então, Mas também não havia conhecimento sobre a doença. Nós estamos vindo, do ano passado para cá, todo o planeta está passando por um curso intensivo de pandemia, vacinas e remédios. Com todas as ondas de fake news, de verdades, de ciência ou não, é que essa história, no início era para tomar apenas a vacina que você tinha tomado, depois houve essa questão que o Ronaldo falou. Isso gera a dúvida e só existe um antídoto, Paulo: informação correta. Enquanto a gente tiver pessoas que perdem seu tempo para desinformar, e é aquela tal história, aqueles vilões que você falou de filme, né? O vilão do Batman, se eles usassem a inteligência deles para o bem, que bom seria. A mesma coisa, se as pessoas parassem de falar, escrever besteira e mentira e passassem a retransmitir as verdades, muito mais pessoas estariam mais calmas, vidas teriam sido salvas e assim por diante. Porque, que nem o Ronaldo falou, a desinformação, ela está em todos os níveis, ela não é aquele que tem estudo ou não tem. Então, todo mundo está muito ansioso por essa época para ter informação. Então, quanto mais houver dedicação com a verdade e não com invenções, melhor e mais fácil será a vida de todos, Paulo. Nesse final de semana houve um episódio emocionante que tem a ver até com a TV Costa Norte, né? Com a TV Cultura Litoral, com o Sistema Costa Norte de televisão e de comunicação. O menino Miguel Pérez, que mora no Caruara, que é filho do Júnior, que trabalha aqui com a gente na TV Cultura Litoral, né? No Sistema Costa Norte, ele tem uma doença rara, respiratória, pulmonar, e ele luta karatê. Ele tem 10 anos, ele luta karatê com o cateter, é cateter que fala, né? Não é catéter? Isso. E o tubo de oxigênio. E o supercampeão de Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton, postou nas redes sociais uma foto do Miguel, dizendo assim, quando você absolutamente se recusa a desistir. Uma foto aí do Miguel Pérez de 10 anos, o Hamilton reconhecendo que, diante do exemplo dele, não dá para desistir mesmo, né, Pavão? Paulo, exemplo desse menino é uma inspiração não apenas para os campeões, mas para qualquer pessoa. Principalmente quando a gente desiste, né, no primeiro pedregulho, quando a gente começa a falar, não, isso não vai dar certo, tá aí o pequeno Miguel, Miguelzinho, Super Miguel, dando exemplo aí para todos nós. Parabéns pelo exemplo, parabéns pela resistência. Torço muito
para que essa síndrome rara logo, logo seja desvendada e você possa abandonar esses auxílios para ter uma vida 100% normal. A gente acredita, você acredita, a gente tem que acreditar também. Vai em frente, Miguel. Ronaldo, a síndrome do Miguel Pérez, filho do Júnior aqui que trabalha com a gente, é a deficiência de surfactante, que dificulta a respiração. Miguel, o Ronaldo, a conexão. O pequeno Miguel é um grande exemplo. A gente volta com o Ronaldo depois do intervalo. Alô, você me... Voltando com a opinião 2.0 desta quarta-feira, Marcelo Pavão e Ronaldo Serápicos comentam, analisam as notícias com você. O programa nessa fase, nesse momento, está sendo gravado, então não tem a participação da telespectadora, do telespectador. Ronaldo, você quer falar alguma coisa sobre o caso do menino Miguel Pérez, que o heptacampeão de Fórmula 1 postou no domingo nas redes sociais? Oi, Paulo, eu só posso falar que eu estava comentando, né, no bloco anterior, que o pequeno Miguel dá um grande exemplo para todos nós, para todos que acham que as dificuldades são intransponíveis, que os obstáculos são muito difíceis, ele mostra que com vontade, com garra, você consegue. E um exemplo muito bom também do Hamilton como figura pública, como uma pessoa que tem uma responsabilidade com os seus fãs, ele mostra que está sempre preocupado com essas questões, ele tem um engajamento na luta contra racismo, no entrosamento social, quer dizer, na inclusão social das pessoas com dificuldades, ele está sempre reconhecendo aqueles que vencem obstáculos, como ele, que é um grande vencedor. Então, é um desses exemplos de figura pública que precisava ser mais imitado, né? Às vezes a gente vê aí alguns atletas, principalmente, que chegam no auge das suas carreiras e só conseguem pensar no próprio umbigo, né? Você tem que entender que você tem uma responsabilidade também com os seus fãs e com todos os milhões de pessoas que você influencia graças ao seu sucesso no esporte. O Ronaldo tocou num ponto importante, antenado. Agora, Ronaldo, uma organização de jornalistas e cientistas, uma organização dos Estados Unidos, a Climate Center, ela publicou um estudo sobre aquecimento global, elevação do nível dos oceanos e definiu as regiões costeiras do mundo que estão mais ameaçadas. Santos e Guarujá estão entre as cidades citadas no estudo lá nos Estados Unidos. Agora, aqui, a gente parece que ignora um pouquinho, ou muitinho, né, esse assunto. O silêncio em torno desse assunto por aqui é ensurdecedor, não é, Ronaldo? A questão do aquecimento global, Paulo, é parecido com a história da Covid que nós comentamos agora há pouco. Você tem muitos países do mundo, muitas grandes lideranças que ignoram o aquecimento global. Os Estados Unidos ignora, a China ignora. Então estamos falando de duas potências, as duas mais poluidoras da história da humanidade. Então, os Estados Unidos hoje aí tem um jeitinho aí de... Isso são as forças ocultas bloqueando a participação do Ronaldo. Bloqueando a participação do Ronaldo. Isso aí, forças ocultas tomam conta. Paulo, eu acho assim, eu já vi que Santos, onde que vai, só em 2050, né? Não é pra gente ficar achando que no próximo final de semana vai submergir, mas é algo natural, né, Paulo? O homem está maltratando demais o planeta e chegou uma hora que o planeta não está aguentando mais. Ontem eu estava vendo um rio que é extremamente caudaloso desde sempre. Ele abriu-se um buraco, ontem à noite estava vendo essa matéria, um negócio impressionante. Abriu-se um buraco e o rio está entrando, está sumindo. Quer dizer, aquilo não é natural. É a mesma coisa que a gente está vendo em praias de Santa Catarina, que o prefeito, para ampliar o número de prédios, mandou aterrar a praia. Claro que vai dar um efeito. Aqui nós tivemos, bem em frente ao aquário, foram colocados diversos contentores, sacos, para a maré não invadir. Quer dizer, a gente precisa pensar essencialmente
contra que a devastação é igual à modernização, que é igual ao progresso. Hoje, a preservação, ela deve ser o mote principal. Não apenas porque o Brasil é hoje o país que mais tem matas naturais, e não é por isso que tem que destruir. Nós estamos vendo os movimentos na Europa exatamente em sentido contrário, pela preservação, para a salvação da própria humanidade. Eu lembro, Ronaldo, há alguns anos, no programa de rádio, o atual presidente da OAB, Santos, Rodrigo Julião, ele falou que quando ele era criança, ele jogava bola em frente ao Internacional, onde o Ronaldo joga basquete. Aí ele falou, você é mentiroso, ali não tem areia e tal. E ele levou as fotos mostrando que antigamente tinha areia na ponta da praia em frente ao Internacional. Você lembra disso, não? Ali é uma questão diferente, Paulo. Eu lembro. Você já pegava ônibus de graça também nessa época. Mas houve ali um problema de assoreamento em função do canal de navegação, a implicação aí da hidrodinâmica, nós tivemos a necessidade de fazer dragagem no canal, então tudo leva a crer que aquela faixa de areia desapareceu por uma questão especial nossa aqui da nossa região, do porto do canal de navegação. Mas a gente percebe que a orla inteira e várias outras praias do litoral de São Paulo diminuíram a sua faixa de areia nos últimos anos. Não foi assim significativo, mas diminuiu. Eu tenho fotos também de momentos antigos, de 30, 40 anos atrás, da Praia de Santos ter uma faixa muito pequenininha de areia. Depende muito do que está acontecendo no clima, no planeta naquele momento, né? Agora, essa história de que Santos, Guarujá e outras cidades seriam engolidas numa situação de aquecimento global, ela é verdadeira, mas desde que o aquecimento global tenha um agravamento muito potencial nos próximos anos, quer dizer, com uma taxa de crescimento muito grande de aquecimento global, que não é o que está acontecendo. Então, essa história de que essas cidades vão desaparecer, ela lembra um pouco aquela história do fim do mundo do ano 2000, do fim do mundo Inca, Azteca de 2020, que o mundo ia acabar. Tem algumas informações que acabam levando um pânico, a uma preocupação, que não é o caso ainda. Eu acredito que, primeiro, a humanidade, num determinado momento, vai passar a acreditar que este é um problema de verdade, vai começar a tomar as providências, e eu acredito também que a tecnologia vai nos ajudar a resolver a maior parte dos problemas de poluição e de aquecimento global no futuro próximo. Nós já estamos trocando agora aí combustíveis fósseis por energia elétrica. Os veículos, a indústria automobilística deve acabar com o consumo de combustíveis até o final desta década ainda, talvez no início da próxima década. Então, a tecnologia vai criar uma nova realidade no planeta, e essa história aí de fim do mundo, de cidades serem engolidas, provavelmente nunca vão acontecer. Então, eu acho que há um pouco de alarmismo também nesse tipo de manifestação das entidades ecológicas, que são importantes, mas que às vezes passam um pouquinho do limite. Agora, o filme que ele citou, o filme relativo ao fim do mundo, 2012, eu lembro que a minha filha fez questão de ver esse filme, ela tinha 14 anos, estava muito assustada, voltou muito assustada. O filme foi um fracasso, né? Mas tem uma imagem do Cristo Redentor sendo levado pelas ondas, né? Mas aquela solução que foi apresentada das arcas com os ricos e poderosos, eu não acredito que seja tão fantasioso não, viu? Porque não vão pensar... Nós estamos vendo no meio da pandemia, alguém pensou nos povos da África, lá está todo mundo sem vacina, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Eu adoraria estar junto com o Ronaldo nessa esperança, mas eu não acredito que os ricos e poderosos vão pensar nos necessitados. A própria matriz, a gente está vendo a falência da matriz orgânica do petróleo, do carvão, mas a China está cada vez mais investindo no carvão, o Brasil está cada vez mais produzindo combustível fóssil. Eu realmente, pode ser até que na Europa haja substituição da matriz energética, mas eu não acredito que na América do Sul, África e boa parte da Ásia isso vai ser tão cedo, e vão continuar a destruição, sim. Bom, vamos falar de um assunto mais... Olha a imagem do Cristo Redentor sendo destruído, né? No filme 2012, é uma imagem impressionante. Ronaldo, vamos para um assunto mais animado, né, que é a corrida presidencial.
O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, parece que quer tirar o Pastore da aposentadoria e anunciou que seria o nome da economia com ele. As prévias do PSDB vão acontecer quarta-feira que vem, aliás, quarta não, na sábado que vem, né? Dia 21. Isso. Dia 21. Hoje é dia 17, domingo, dia 21 de novembro, as prévias do PSDB. A grande surpresa aí dessa fase da corrida foi a aproximação entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi 2 vezes presidenciável do PSDB, que polarizava com o PT, e o presidente Jair Bolsonaro, que começou com o discurso da nova política, ele se aproximou do PL, do Valdemar da Costa Neto, que não é nem velha política, é velhíssima política, não é, Ronaldo? Bom, primeiro a questão do Moro, né? O Moro, ele anunciou o Pastore como conselheiro na área econômica, e eu acho que está muito bem assessorado. O Pastore é reconhecidamente um dos melhores economistas que o Brasil já produziu. Então, isso não tem nada a ver com a equipe que vai comandar o país se eventualmente ele ganhar. Ele precisa começar a se cercar de pessoas que não só entendam de economia, entendam dos principais problemas brasileiros, mas que tenham também experiência política, experiência de administrar um país, que é o caso então do Pastore. Eu espero que ele traga outras pessoas. Ele precisa muito disso, porque eu já comentei no programa da semana passada que não acredito no Moro como terceira via. Eu acho que ele se desgastou demais com a participação dele no governo, saiu do governo, então ele não conseguiu nem juntar o pessoal da direita que estava descontente com o governo Bolsonaro e nem o pessoal que procurava a terceira via. Ele acabou tendo um desgaste geral. Mas vamos ver, ainda dá tempo. Se ele se cercar de uma boa equipe e ter um projeto para o Brasil, ele pode se qualificar para participar das eleições. Questão Lula-Alckmin, a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que o PSDB e PT se aproximam. Nós tivemos um episódio aí muito marcante quando o ex-governador, na época ainda não era governador, Mário Covas, enfrentou o Paulo Maluf numa eleição, e eles tinham deixado muito claro que haveria uma união entre PT e PSDB caso tivessem que enfrentar o Paulo Maluf no segundo turno. Então isso era um compromisso que o Covas tinha. Se precisar apoiar o PT para não eleger o Maluf, eu apoio. Então não vejo o quadro agora exatamente o mesmo daquele período, até porque o Alckmin não é mais PSDB, mas mostra que, eventualmente, para você ter terceiras vias, você precisa de alianças. Mas que terceira via seria essa com o Lula de cabeça, né? Então é uma situação meio estranha. Para mim, parece mais aí um ato de desespero do ex-governador Alckmin, que podia trilhar um outro caminho ao invés desse daí. De resto, a campanha está muito aberta, Paulo. Você tem aí o problema do presidente procurando um partido. Eu acho até razoável a justificativa que ele deu de precisar alinhar melhor com o PL. Realmente não tem sentido o PL estar fechado com o PT em alguns estados, para ser o partido do presidente Bolsonaro, não faz o menor sentido, mas está tudo em aberto. Vamos ver como é que se comportam aí as alianças daqui para frente. Está muito difícil de sair dessa polarização, viu, Paulo? Eu vejo que a terceira via vai perdendo tempo, não se organiza, não consegue se aglutinar, e o único fato novo é essa aliança estranha entre Alckmin e Lula. Paulo, eu discordo em parte do Ronaldo em alguns termos. Tá? Então, hoje, inclusive, o ex-presidente Lula, aliás, pessoas ligadas ao PT estariam comentando que o ex-presidente Lula está com receio porque ouviu histórias de que o Alckmin, sendo vice, poderia ser apoiado pelo mercado e o Lula derrubado para ele ficar com a presidência. Então, é bem confuso. Mas eu gostaria de ressaltar que em 2018, quando o Jair Bolsonaro começou a despontar, ele despontou por uma única e simples questão. Ele se colocava contra a corrupção, contra o que ele chamava de velha política. E hoje eu vejo o Moro exatamente vir nessa mesma toada do combate à corrupção. Só que o Moro tem a tradição da Lava Jato, né? Isso. E sinceramente, assim, se for colocar todo mundo na balança, eu acho que o Moro ainda
tem com todos os erros que ele pode ter cometido, eu acho que ele ainda está um pouco acima. Eu não vou classificar o Lula porque o processo foi anulado. A gente sabe quais foram as condições. E o Bolsonaro está aí, quer dizer, é o que ele está fazendo. Dizer que vai combater a velha política, trazendo o centrão para o governo, fazendo os aumentos apenas para os amigos pessoais, fazendo tráfico de influência, fazendo esse monte de fake news, a postura que ele teve na pandemia. Quer dizer, entre Lula, Bolsonaro e Moro, eu não tenho dúvida, eu vou no Moro. Depois do intervalo, a gente discute a possibilidade da energia elétrica no ano que vem aumentar 21%. Cuidado, é possibilidade, a gente espera que não seja realidade. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Quem analisa as notícias com você nesta edição é o Marcelo Pavão, advogado jornalista, o Ronaldo Serápicos, advogado. Você, telespectadora, você, telespectador, neste momento não está podendo interagir com a gente. Nós estamos levando ao ar às 15 para as 2 da tarde, à meia-noite, as apresentações da Opinião, gravado às 11h30 da manhã. Ronaldo, tem uma possibilidade aí, foi aventada a estimativa da área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, de um aumento em 2022 de 21% da energia elétrica. Nos últimos 12 meses que fecharam em agosto, tem um aumento de 20,8%. Então é 21% nesse ano, mais 21% no ano que vem. Quem que aguenta um negócio desse, hein, Ronaldo? Não aguenta e a economia também não aguenta, porque é um daqueles preços que tem efeito cascata. Você aumenta o preço de um monte de coisa toda vez que a energia elétrica sobe. Ela não é um bem consumível por si próprio, ela é utilizada para você produzir outros bens e serviços. Então você tem um efeito devastador na economia. E eu queria saber de onde que esses gênios tiraram aí a previsão de 21%, já antecipadamente. Todo mundo sabe que vai ter aumento na conta de energia elétrica, porque os reservatórios estão abaixo do normal, houve uma queda nas principais represas, o Brasil tem uma matriz energética voltada para a energia hidrelétrica e as termoelétricas ficaram muito caros também pela escassez de combustível e pelos preços internacionais. Quer dizer, o mesmo problema de combustíveis que nós temos hoje, né, afeta também o sistema elétrico alternativo, que seriam as termoelétricas para fazer o equilíbrio aí quando você tem uma escassez de água nos principais reservatórios. Agora, quanto que isso vai ser? Depende da chuva, depende de outros elementos, depende do preço do mercado internacional de combustíveis. Então, se o cara já está adivinhando, é porque isso já está combinado. Combinaram lá com os russos, esquecendo de combinar com a economia brasileira. Então, é muito estranho você já ter, durante 2 anos consecutivos, um preço fixado baseado o quê? No interesse dos produtores, no interesse das distribuidoras. Alguma coisa está errada nessa história aí. E a escassez de energia no Brasil, Paulo, também não é uma coisa nova. Isso veio lá do apagão da época Fernando Henrique, atravessou todo o governo do PT e ninguém tomou nenhuma providência até hoje. O estado de São Paulo teve, inclusive, problema de abastecimento de água, que gera também depois um problema para o fornecimento de energia elétrica, mas nem água nós não estávamos conseguindo entregar para todo mundo, para toda a população do estado de São Paulo. Ou seja, há um problema hídrico nacional que não é de hoje. E quais são as providências? Qual o plano? O que se projetou nos últimos anos? A única coisa que aconteceu, efetivamente, nos últimos anos, foi a gente voltar para essa matriz poluidora, antiga, antiquada, ultrapassada das termoelétricas. De resto, pouquíssima coisa foi planejada e preparada. Então, infelizmente, nós vamos ter que acostumar com o preço de energia cada vez mais caro e isso vai fazer parte do custo Brasil, lamentavelmente. No Nordeste houve um incremento da produção de energia elétrica por vento, né? A energia eólica, né? Transformada em energia elétrica. A ANEEL prevê, como disse o Ronaldo, ela teria que prever o ciclo de chuvas também, né? Mas ela prevê um déficit de 13 bi até abril, se persistir a situação atual do nível das represas. É a partir daí que essa
esse reajuste. Agora, veja, são 2 anos seguidos com reajuste o dobro da inflação oficial. E ninguém com salário reajustado, nem na inflação oficial, quanto mais com o dobro da inflação oficial. E aí tem uma outra questão. O petróleo, os combustíveis aumentam porque o petróleo é commodity, então depende do mercado internacional. A energia elétrica depende do mercado internacional? Não, né? Então, Paulo, mas o Ronaldo matou a charada quando ele falou das termoelétricas. São empresas privadas que o governo contrata ao preço que elas quiserem cobrar. E foi essa a diretriz do governo Fernando Henrique para enfrentar o apagão, não é? Exatamente. Para evitar um apagão no futuro. Os donos das termoelétricas estão lá sentadinhos. Vocês querem energia? Vão ter que pagar. E aí já está, porque essa conta das termoelétricas que a gente está usando hoje, ela vem em 2022. A que a gente for usar em 2022 vai vir em 2023 e aí para frente. Só que o preço que eles cobram é o preço que eles querem e botam no papel e o governo paga se não quiser colapso. Como o Ronaldo bem disse, não há investimento, não sei se esse não investimento é intencional, né? Aquela tal história, não vamos investir para contratar as termoelétricas porque é um jogo muito rico. A gente não pode esquecer que as contas de luz embutem impostos municipais, estaduais e federais e é uma arrecadação forçada, porque ou você paga ou você tem sua luz cortada. Então, assim, não é um jogo de inocentes. A população, ela paga esse preço, mas não é um jogo de inocentes. É um jogo onde tem prefeitos, governadores, presidentes, empresários, todo mundo está ganhando muito dinheiro com essa conta de luz alta. Não se engane, sendo esse ou aquele. Todos os governantes ganham com a conta de luz alta. Ronaldo, a Bolsa de Valores de São Paulo inaugurou um touro de ouro, que não é de ouro, mas o nome é touro de ouro. Que aspecto que você prefere comentar aí? A macaquice do touro de ouro da Bolsa de São Paulo ou o mau gosto, hein? Podiam ter pelo menos trocado o animal, né? Porque é uma cópia descarada do Charging Bull, da Bolsa de Valores norte-americana, em Wall Street, famosíssima, que é um ponto turístico, né? Todo mundo que vai a Nova York tem que tirar uma foto lá com o touro. Eu achei que nós podíamos ter colocado alguma coisa, pelo menos... Eu acho que a B3, a Bolsa de Valores nossa hoje, ela é uma mola propulsora de desenvolvimento, ela é uma máquina que gira os investimentos do Brasil, coloca dinheiro nas mãos das empresas para se desenvolver. Então a Bolsa de Valores é uma conquista do mercado financeiro brasileiro. A nossa Bolsa sempre foi insignificante. O brasileiro não tinha o hábito de investir em ações e isso mudou. Então hoje o brasileiro está presente na Bolsa de Valores, como em todos os países que estão desenvolvidos. Então isso é ótimo. Mas a gente precisava ter o nosso toque brasileiro, né? Precisava ter a nossa marca. Simplesmente copiar a marca estrangeira, nós nunca vamos virar o Wall Street, a Rua do Paredão, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Está aí o famoso Charging Bull, aí o touro de Wall Street. Não, mas que seja dourado, tudo bem, mas poderia ser um saguizinho, né? Uma onça pintada, alguma coisa assim. Tem gosto duvidoso, vamos colocar assim. Porque também o touro, ele não é natural das Américas, né? Não é um animal natural daqui. Até a chegada de Colombo não tinha touro aqui, né? Então nós vamos colocar o quê? Um mico? A bolsa. Você já imaginou se coloca o mico-leão dourado ali? O mico-leão dourado já é dourado, né? Você vê? O símbolo da bolsa, da pujante bolsa, o mico-leão dourado. Ia ficar pior a emenda que soninha. Uma onça é poderosa, né, Ronaldo? Sim. Não dá para desprezar. Podíamos colocar também uma das nossas Amazônia gigante, uma anaconda amazonense. Mas eu achei só que foi um pouquinho de mau gosto a imitação do mercado financeiro americano, só isso. Pavão, na sua área aí do cinema tem mais uma pauta. Foi mudado o trailer oficial do Homem-Aranha? O que acontece? É o segredo mais bem guardado da indústria cinematográfica, né? É o terceiro filme com o Tom Holland? Com o Tom Holland, mas agora vem o que foi ensaiado com o desenho do Aranhaverso, agora vira realidade, e só é realidade pela unificação da conta do produtor, que é a Disney, né?
Então hoje Sony, Marvel, Disney, é tudo a mesma coisa. E nós temos agora as fotos que vazaram, comentários, que os 3 atores que fizeram o Homem-Aranha, né, no cinema estarão juntos. O Andrew Garfield, né, o Tobey Maguire e o Tom Holland participarão do mesmo filme. O trailer, inclusive, é bem sugestivo, vários vilões, assim, está sendo esperado como o grande filme do Homem-Aranha nos cinemas, justamente por essa unificação do que a gente chama dos cinturões, né? Todas as produtoras, Sony, Marvel, Disney e outras tantas, Pixar, tudo junto, inclusive no desenho. Não estou contando tudo do filme aqui, mas tem o Aranhaverso do desenho, não está totalmente esquecido nesse novo filme do Homem-Aranha, Paulo. Ronaldo, você gosta dos filmes do Homem-Aranha? Não, e a justificativa é porque de todos os super-heróis ele é o mais humano, né? Na verdade, o único superpoder do Batman é ser rico. Mas é um sujeito que tem problemas emocionais, que tem um passado. Então eu me identifico assim com ele, porque acho que ele é um super-herói mais humano. O resto, eu adoro ficção científica, mas os super-heróis para mim realmente essa história de superpoderes cada vez diferentes, de acordo com a situação, nunca me agradou muito. Sempre gostei do Homem-Aranha, desde a época quando nem tinha os filmes ainda, quando era só a revista em quadrinhos, né? Por esse aspecto, que é um super-herói mais humano. É o Boa Praça, né? O super-herói Boa Praça, o mais perto do cidadão comum. Agora, o cinema assim, mantém intacto o encanto, a magia, né? Ao contrário do que se previa, né? Com as plataformas de streaming, com a televisão, o cinema mantém esse encanto. Eu assisti na televisão, nesse final de semana, ao último episódio do Harry Potter, As Relíquias da Morte, parte 2, e ao primeiro, a Pedra Filosofal, né? Isso. E é de um encanto absoluto. E eles vão voltar ao cinema, todos eles. Todos os filmes do Harry Potter foram tratados, todos eles com efeitos, foram revistos, mantendo a forma original, mas com um invólucro, com um visual moderno, com as novas técnicas. Todos eles vão voltar ao cinema. A geração Millennium, para eles, o Harry Potter deles talvez seja a série Stranger Things. Talvez, porque os millennials, Paulo, eles são desde 87 para cá, né? Então já estão na faixa. Os meus filhos são millennials. E o encanto deles foi o Harry Potter. O Harry Potter ele foi um divisor de águas que para os adultos na mesma época foram os filmes do Senhor dos Anéis, né? Então é aquela tal história, o adulto e a criança eles se misturaram nessa fantasia. E agora ainda tem livros, a J.K. Rowling está lançando novos livros de histórias do Harry Potter, então é possível até que novos filmes possam ser feitos. Para terminar, Ronaldo, a lei que permite cães na praia, ela é sancionada pelo prefeito de Santos, vai ser regulamentada, vai ser testada, mas é um espaço limitado da praia e é um horário limitado também. O que você achou disso? Eu achei bom, acho interessante você poder conviver com os animais que estão dentro de casa o tempo todo com a gente, né? Hoje fazem parte da vida das pessoas, os animais domésticos, mas tem que tomar muito cuidado com essa regulamentação, Paulo. Não pode ser uma coisa avacalhada, escancarada. Tem que ter regras claras, condizentes com a necessidade de preservação sanitária das nossas praias, né? Você não pode deixar cachorro começar a fazer necessidade na areia, vai ser uma epidemia de doenças, então não tem o menor sentido. Diferente das pessoas, os animais não sabem o que estão fazendo. Se você larga eles lá, eles pensam que estão em casa, que estão no quintal, etc. Então tem que ser muito bem regulamentado e fiscalizado, porque a gente não pode, lamentavelmente, depender da boa vontade e cidadania das pessoas, porque a gente vê o que acontece nas calçadas de Santos. A maior parte das pessoas, ainda é a maior parte, tem muita gente que sai com o seu saquinho, que recolhe lá as fezes do seu animal, mas a maioria ainda não está nem aí, é uma falta de cidadania, uma esculhambação geral. Se isso for para a praia, vai ser um desastre. Então, acho que quem gosta dos animais está feliz, está satisfeito de poder levar o seu melhor amigo na praia junto.
mas se não tiver regra e fiscalização, vai ser um desastre. O Pavão, ainda tem aquela dica maligna do Paulo Andrade na Jovem Pan ontem, né? Aquela que ele falou que o dono de animal na praia, na hora que tem as fezes, ele pode cobrir com areia e sair como se não acontecesse nada. Exatamente, né? Paulo, eu concordo. Lógico que o telespectador daqui da Opinião, a telespectadora, não faz de jeito nenhum isso, né? Paulo, eu copio o que o Ronaldo falou. Os animais, eles não têm culpa, o problema são os humanos. Se os humanos tiverem um mínimo de respeito para com os outros, vai dar tudo certo. Paulo, é uma questão de adestrar os humanos, então? É, adestrar os humanos. Eu quero quebrar o protocolo aqui. Ô, Ronaldo, você está sabendo que dia que é hoje? Hoje eu tô meio por fora, viu? Depois que comecei a trabalhar... do nosso amigo Paulo Schiff. Nós temos a honra de estar aqui e dar os parabéns para o Paulo Schiff. Parabéns. Em nome de todos os comentaristas, não tenho procuração, mas em nome, eu e o Ronaldo, queremos, e toda a equipe, te dar os parabéns por esse amigo que você é, essa pessoa transparente, essa pessoa que ajuda e que eu tenho muito a agradecer. Em nome de todos os comentaristas, quero deixar aqui os nossos parabéns. Ronaldo. E você é capaz de adivinhar a minha idade? Quantos anos eu completo hoje? Não. 10.107. Não, eu tenho 2 carteiras de identidade. Uma plastificada, por essa eu completo 70 anos hoje. E uma da idade da pedra ainda, que não aceitaram, inclusive, na vacinação. Por essa outra eu completo 10.008 anos hoje, Ronaldo. Paulinho, informa, forte, firme, precisa passar essa receita pra gente. Eu já anotei o arroz integral, mas tem um monte de coisa aí que você precisa contar dos segredos aí, Paulo. E olha, parabéns mesmo de coração, além de grande amigo, além de uma grande pessoa, é um ícone da comunicação da nossa região, né? Chegou aqui muito antes da televisão regional, né? Eu vou dar uma dica para vocês da idade, né? Quando a TV regional começou, o Paulo Schiff ele já tinha se aposentado na rádio, no jornal, aí que ele veio para a televisão. É uma figura histórica que merece todas as homenagens, Paulo. Parabéns, grande amigo, siga firme aí. Mais uns 60, né? Acho que dá, Paulo? Sei, até 130? Mas sim, viu, Ronaldo? Depende da célula-tronco aí, do avanço da ciência, Paulo, né? Muita saúde, muitas realizações que você merece. Com isso, agradecendo os parabéns do Ronaldo, do Pavão e de toda a equipe aqui, do telespectador, a gente chega ao final do Opinião desta quarta-feira. E aí a gente agradece o Marcelo Pavão, Ronaldo Serápicos pela participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo. Você viu que apareceu na hora o touro dourado, apareceu o outro de Nova York. O Cristo caindo, você vai falando, as coisas aparecem. As coisas vão aparecendo e não é pautado. Não é, fora o pessoal é rápido no gatilho. Algumas coisas fora da pauta. Rápido no gatilho. Outras são pautadas, mas essas que você citou, fora da pauta. E agradecendo principalmente a você, telespectador, do Opinião 2.0. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou na reapresentação à noite. E uma ótima segunda metade de quarta-feira para você, que você merece.